pessoal, estamos de volta com o podcast do Christian Porcino. Estamos aqui para fazer mais uma entrevista. Como eu prometi para vocês, a gente sempre vai trazer um profissional de gabarito, um profissional que está no mercado, que está trabalhando, seja ele um empresário, um técnico, um profissional da área. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no canal, para um bate-papo legal, o Bruno Andrade da VPA. Ô Bruno, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado por ter aceitado o convite aí. Foi muito bom estar com você aí e a gente trocar uma ideia aqui, né? Conversar um pouco sobre mercado, isso aí. sobre não só estaca prancha, né? Até é legal falar isso hoje, nós vamos falar isso hoje, que a VPA não é só estaca prancha, né? Tem mais, tem mais áreas aí que o pessoal talvez não conheça, né? Mas fala um pouco, Bruno, como é que você entrou nessa área, como é que surgiu o Bruno nessa área, depois conta para nós o que é a VPA, pode ficar bem à vontade aí nesse início aí. Beleza, eu te agradeço, né? Te parabenizo aí pelo canal, pela comunicação, né? Como a gente precisa muito dessa qualidade da informação que a gente divulga e você está de parabéns aí pela informação, eu sou assíduo aqui. Mas é isso, bom, eu sou engenheiro civil de formação, tenho algumas outras formações também, de saneamento, ambiental, geotecnia, até na área de direito, e entrei aí, sou de uma família da área de engenharia, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta. Meu pai sempre trabalhou na área de engenharia e isso nos estimulou, tanto a mim quanto aos meus irmãos, a irmos para a área da engenharia. E lá, meu pai, a primeira empresa dele, a fundação da primeira empresa foi em 69. Então, desde então, fiquei lá vivendo dentro de casa a engenharia, né? E fui para a engenharia como primeira opção, na engenharia, como engenheiro civil, como primeira opção já na faculdade. E aí, sobre a VPA Infra, meu pai começou com uma construtora trabalhando na parte de obras industriais, obras de infraestrutura, e depois outras empresas vieram. E entrando aí aonde que a gente chega na VPA Infra. Quando eu entrei para trabalhar com meu pai, já na família, já na empresa, comecei trabalhando em outra empresa, não da área de equipamentos, mas uma empresa na área de urbanismo, de incorporação imobiliária. E meu pai tinha esses equipamentos, né? As estacas prancha que deram início ao negócio, né? Ele tinha trago, ele teve uma obra, na verdade, lá por volta da década de 70, e ele precisava executar redes de saneamento, e eram redes profundas, e a gente sabe que naquela época, lá da década de 70, a segurança do trabalho não era o foco, né? Não. Então, ainda não tinha toda a normatização da segurança do trabalho e a gente não tinha tanto valor à vida igual a gente tem hoje. Então, obviamente, os métodos as soluções de engenharia não eram tão avançadas, né? E meu pai teve a oportunidade dessa obra, uma obra grande, e nisso, na época, era uma execução aí das redes de drenagem, acho que profundidade, se eu não me engano, porque eu tenho os projetos lá, rascunho lá à mão até hoje, está lá no nosso museu. Se eu não me engano, profundidade de até 6 metros de profundidade. E ele não satisfeito, que na época era aquela contenção feita em madeira, ou então não tinha contenção às vezes, né? Meu pai sempre foi curioso, procurando inovação, ele sempre foi, não ficava contente com a solução que tinha no mercado, ele sempre procurava inovação, solução diferente. E ele foi para fora do Brasil e conheceu a solução de estaca-prancha, procurando uma solução para substituir a contenção e madeiramento, deparou com a solução de estaca-prancha. E aí ele importou as estacas-prancha para o Brasil, executou lá as obras que ele tinha, eram vários quilômetros de rede, executou, foi um sucesso, na época foi um case, óbvio que naquela época da década de 70 a comunicação não ia tão longe igual hoje, né?
Mas foi um sucesso aqui em Minas Gerais, a informação, o próprio contratante. E aí, depois, acabou de executar, mobilizou o equipamento lá, ficou no ativo lá, depois teve alguma outra obra, ele executou de novo. E aí, de fato, quando eu vou em 99 para trabalhar com ele, entrando na parte de incorporação imobiliária, vendo aqueles equipamentos parados, né? Eu também inquieto, igual eu tenho lá no DNA do meu pai. Pensei, nós podemos fazer alguma coisa com isso, né? E foi aí que comecei a entender o mercado de contenção, o que tinha, o que não tinha, e vi que realmente não tinha uma solução de contenção. A estaca prancha tinha, nessa época de 99, tinha acho que uma empresa que fabricava, se eu não me engano, mas não tinha ninguém que locava, ninguém que executava. E aí, inquieto, comentei com meu pai da gente pegar as estacas prancha que estavam paradas e montar um negócio nessa esteira aí das estacas prancha, das contenções com estacas prancha, sabe? E aí, desde então, acabou que de lá nasceu a VPA Equipamentos, que é uma empresa do grupo da família, né? E a VPA Equipamentos foi evoluindo, foi um sucesso, e da VPA Equipamentos que evoluiu para a VPA Infra, né? Então, hoje, Entendi. a gente abriu o leque, somos a VPA Infra. Muito bom, muito bom. E, ô Bruno, e como é que funciona esse modelo de negócios seus aí? O cliente, principais demandas, regiões que vocês atendem, como é que vocês estão trabalhando nisso aí? Desde que a gente começou com a VPA Infra, nós começamos com o modelo de locação das estacas prancha. Então, a gente atendia na época lá de 99, que a comunicação era mais difícil, a gente ficou bem regional mesmo, trabalhando com a locação das estacas prancha em Minas Gerais. Certo. E aí, com o tempo, foi crescendo, né? A comunicação foi caminhando. E aí nós fomos agregando um portfólio novo de equipamentos dentro do ecossistema aí das estacas prancha, das contenções, do mercado de infraestrutura. E fomos crescendo também em capilaridade. Então, hoje, a VPA Infra, efetivamente, a gente fabrica, a gente loca, nós vendemos e também executamos toda a obra com as soluções de contenção. E aí com os outros equipamentos também, né? E a gente, hoje, a nossa sede é Minas Gerais, mas nós temos distribuição no Brasil todo. Então, desde do norte até o sul, nós temos distribuição e atendimento e obras já no Brasil todo. E alguns países também da América Latina, né, que a gente atende. Muito bom, muito bom. E o pessoal entender aqui do contexto da estaca prancha, ela é aplicada em quê? Ela é aplicada em contenções, mas que tipo de contenções, qual tipo de escavação, porto? Só para dar uma chamada para o pessoal, os tipos de obra que você chega para fazer essa escavação. Joia. A estaca prancha é uma solução de contenção, né? Então, até voltando um pouquinho aqui para quem não conhece a estaca prancha, Tá certo. são perfis metálicos que são dimensionados, que são cravados no terreno, um justaposto ao outro, justaposto ou encaixado ao outro, depende do tipo de perfil, que eles têm um encaixe macho e fêmea. Então, eles podem trabalhar como uma solução de contenção permanente, ou seja, a gente executa a contenção e ela vai ficar permanente como contenção, ou então a gente pode executar uma contenção temporária, né? Então, você vai lá e crava, escava, executa a obra que você tem que fazer e depois você pode extrair os equipamentos e utilizar em outros locais, né? Entendi. Então, basicamente, a solução de estaca prancha, ela tem um campo muito amplo, né? Hoje nós temos, na área de saneamento, nós temos muita atuação com a estaca prancha. Aí, muita contenção temporária, né? Que a gente faz a contenção, faz a escavação para entrar com rede de água, esgoto, drenagem, estação elevatória, aí tem todos bloco de fundação, tanque, tudo isso. Né? Isso, toda essa área. No residencial, falando de bloco de fundação, né? Hoje aqui no Brasil nós estamos aí com esses prédios
enormes aí que vão crescendo de tamanho e vamos crescendo a fundação, né? Você que dá aula nisso, os blocos de fundação vão crescendo. E a gente tem utilizado muito a estaca prancha também na contenção provisória dos blocos de fundação na área residencial e comercial. Temos utilizado as estacas prancha até como subsolo, então a gente pode fazer a contenção dela ali colada na divisa, então essa é uma vantagem, a gente faz a cravação das estacas prancha colado na divisa e depois a gente entra escavando para poder as estacas pranchas funcionarem como contenção do subsolo, a estrutura definitiva de contenção do subsolo, e a estrutura entra depois subindo, né? Fossos de elevador na área residencial e comercial, edificação, né? Na área de mineração também, a gente tem alguns bons projetos na área de mineração, portos, como você disse, muita contenção de porto com estaca prancha. Então, a estaca prancha ela tem um mercado muito grande, muito amplo, né? Então, tem uma criatividade grande para o uso. Diante do que você falou, eu tive duas curiosidades aqui, Bruno. Primeira curiosidade minha é você utiliza e reutiliza. Qual que é a durabilidade dessa estaca prancha, mais ou menos? Porque você está usando, você vai lá, crava, é claro que vai depender do tipo de solo e tal, mas só uma noção se você tem esse número dessa durabilidade. Ou se dura muito tempo, mas você tem que fazer uma manutenção de tanto em tanto tempo. Como é que é isso? Sim. A estaca prancha, como utilização definitiva, a gente tem uma durabilidade muito grande dela. Né? Tem obras com mais de 100 anos, não do Brasil. Fora do Brasil, a gente tem obra com mais de 100 anos. Com variação de NA, é bom falar isso aí, porque a turma tem um negócio com corrosão aí. Isso. Então, tem uma durabilidade, obras com durabilidade muito grande. Fora isso, na contenção provisória, naquela solução que a gente vai lá cravar, depois usar e depois extrair a estaca prancha, vai depender muito do tipo de solução que foi feita na cravação. Vai depender muito do terreno, como você disse, né? Da dureza do terreno, da forma como foi executada. Mas, de fato, não tem um número preciso, mas a durabilidade é muito grande. Ela tem uma vida útil mesmo na execução temporária, ela tem uma durabilidade muito grande. E é uma contenção que a gente pode usar tirantes, né? A gente pode usar tanto tirante provisório como tirante permanente, em função da estaca ser provisória ou permanente, né? Isso, exatamente. Então, tem ali alguns, vamos dizer, acessórios ou outras soluções de engenharia que a gente pode trabalhar junto com as estacas prancha para fazer a solução mais econômica possível, né? Entendi. Joia. E, alternativamente, eu sei que vocês também têm os painéis blindados, né? Isso. Tem os painéis blindados também, que é uma outra solução de contenção que vocês também trabalham. Isso, exatamente. Então, aí dentro do ecossistema que começou com as estacas prancha, nós trouxemos também as blindagens de vala, ou blindados de vala, ou algumas pessoas chamam de gaiola de vala, depende da região. Mas, basicamente, são os painéis, né, dimensionados, com as estroncas, os tubos de estronca no meio, que eles funcionam quase que... Eles são muito utilizados, são mais utilizados na área de saneamento, né, quando você tem que fazer aí uma linha, e eles funcionam quase como a gente chama de escudo protetor. Tem gente até que chama de escudo protetor de vala. Então, de forma que você consiga, num solo um pouco mais estável, colocar a blindagem dentro da sua escavação, o colaborador entra para executar o que for, lançar tubo, ou fazer fechamento de tubo, ou outras soluções, ou mesmo até alguns blocos de residencial. Então, ele funciona em alguns solos mais estáveis, diferente da estaca prancha, que também funciona em solos estáveis, mas a estaca prancha você crava antes para depois escavar. A blindagem tem essa vantagem que, se o solo for mais estável, você pode escavar e depois colocar ela funcionando como se fosse uma gaiola protetora, né? Um equipamento de proteção coletiva. Então, temos essa modalidade também. Esse equipamento, né, que já é bem utilizado.
E é um equipamento bem prático, né? Bem seguro. Uhum. Então, e temos variações deles também, né? De tamanho, altura, largura, peso, algumas variações para atender os determinados tipos de obras, né? Variação das estroncas também. Variação das estroncas, exatamente. Muito bom, muito legal. E voltando um pouco para as estacas pranchas, quais são os equipamentos que a gente usa mais para cravação e extração delas? Joia. As estacas prancha, quando a gente começou no Brasil, a gente até não tinha os martelos vibratórios. Então, a gente começou cravando aí com os martelos de golpe, né? A desvantagem do martelo de golpe é que você dá uma pancada, além do ruído, você dá uma pancada na estaca prancha. E do martelo de golpe evoluiu-se para o martelo vibratório. E nós trouxemos os martelos vibratórios para o Brasil porque hoje já mundialmente é o equipamento mais utilizado na cravação da estaca prancha. Porque, diferente do martelo de golpe, que você vem com os golpes, você faz por vibração. Então, você morde a estaca prancha e o equipamento funciona com uma vibração definida, né? E ele passa a vibração para o elemento da estaca prancha. Então, na hora da cravação da estaca prancha, ele é mais efetivo porque na estaca prancha você tem um atrito lateral muito grande, né? Então, a vibração faz você vencer aquele atrito lateral mais fácil, com menos impacto na vizinhança. Então, hoje, o equipamento mais utilizado e mais indicado para a cravação das estacas prancha é o martelo vibratório. E aí você tem, né? Dentro do martelo vibratório, você tem uma gama ampla de tipos de martelo vibratório. Desde os martelinhos pequenos, que são usados nas retroescavadeiras, passando para os martelos um pouco maiores, são usados adaptados em escavadeiras, portes de escavadeiras, desde escavadeiras pequenas até escavadeiras de 50, 60 toneladas com martelo vibratório. Você tem martelo vibratório suspenso por guindaste, para obras maiores, normalmente obras portuárias, que você trabalha com elementos muito grandes. A gente tem martelos vibratórios adaptados em torres, que você consegue ter uma linearidade e um pull-down da torre também, que ajuda na cravação, né? Mas, efetivamente, hoje, para a estaca prancha, a solução mais utilizada na cravação é o martelo vibratório, que, inclusive, ajuda na extração, né? Com o martelo de golpe você não consegue tirar, né? Você crava só. O martelo vibratório você faz tanto a cravação quanto a extração da estaca prancha via vibração. Muito bom. Então tem essa, óbvio, ainda tem outros acessórios e o próprio martelo de golpe também, né? Em algumas soluções ele ainda, em alguns casos ele ainda é utilizado, porque no martelo vibratório a gente tem uma limitação de SPT para utilizar, né? de eficiência do vibratório na cravação. Então, em alguns solos mais rígidos, a gente precisa efetivamente, às vezes, terminar com o golpe. Entendi. Então, não descartamos o martelo de golpe, tem a utilização do golpe também. Entendi. Mas conta para nós agora essa história de estaca prancha de PVC, Bruno. Como é que é isso? O povo às vezes chama a gente doido com essa estaca prancha de PVC. Mas depois que você explicou, né, pessoal? Depois que ele explicou como é uma estaca prancha, para que serve, contenção, né? Imagina você, engenheiro, os empuxos que envolvem uma contenção dessa, né? Todas as tensões que estão envolvidas. Aí o Bruno vem e traz para o Brasil uma solução em PVC, vinílica. Ele vai falar ali agora. Mas aí vai remontando até um pouco da estaca prancha. A gente tinha, né? Hoje não é mais utilizado, mas começou-se com a estaca prancha utilizando madeira, estaca prancha de concreto, e depois evoluiu-se para a estaca prancha metálica, que era mais prática de usar. E aí uma evolução da estaca prancha metálica veio a estaca prancha de PVC, ou seja, procurou-se basicamente um tipo de material que ele não tivesse corrosão, igual a metálica tem, um equipamento que fosse mais leve e mais prático até, né? Porque a metálica você tem um certo peso, né? de cravação, um peso de transporte e um peso que afeta diretamente o custo da solução, né? Então veio a evolução da estaca prancha de PVC.
também chamada estaca-prancha vinílica. Uhum. Então, nada mais é do que uma estaca-prancha fabricada com PVC para a gente conseguir uma solução mais leve, mais barata e que não sofre a corrosão direto, igual às vezes a metálica precisa ter uma proteção para não sofrer a corrosão, né? Uhum. Então nós trouxemos aí para o Brasil, depois de muitos anos estudando e entendendo a viabilidade. Já a estaca-prancha de PVC vinílica já é uma solução muito utilizada lá fora, em países mais desenvolvidos, né? Tem uma engenharia mais desenvolvida. Estados Unidos é muito utilizado, a Europa já é muito utilizado, na própria países mais desenvolvidos da Ásia também já são muito utilizados. E a gente sempre procurando inovação, solução nova, nos deparamos lá atrás e trouxemos para o Brasil uma tecnologia europeia para fabricar no Brasil as estacas prancha de PVC. E é uma solução que tem ainda. Estamos aí com, eu não sei ao certo, mas alguns anos, 3, 4, 5 anos já de fabricação. Somos a primeira fábrica da América Latina de estaca-prancha de PVC e temos tido bastante sucesso aí nos projetos. E um ponto também que é importante, né? A estaca-prancha de PVC, diferente da metálica, ela é para contenção definitiva. Então, você crava a estaca-prancha de PVC para fazer a contenção definitiva. Ela não é reutilizável. Porque se você for extrair, você tem um dano na estaca. Né? Então, tem umas peculiaridades de uso aí. E a cravação, como é que é feita de PVC? A cravação, da mesma forma que a metálica, o mais indicado é fazê-la com um martelo vibratório. E aí, obviamente, respeitando os portes de martelo vibratório para cada perfil de estaca-prancha, né? Porque também aprofundando, nós trabalhamos com vários perfis de estaca-prancha, né? Um para cada tipo de contenção, para cada esforço, né? Então, da mesma forma, a estaca-prancha vinílica, a gente também fabrica em vários perfis, de forma que a gente tem uma solução econômica, né? Uma eficiência, resistência versus peso, né? E a espessura, Bruno, da vinílica, da PVC, mais ou menos, em média? A vinílica, a gente tem espessuras aí de 4 milímetros até espessura de 20 e poucos milímetros. Mesma ideia, mesma... Isso, a gente mais tem ou menos a mesma. mais ou menos a coisa igual a metálica. Tá. A gente tem um range bem grande. Entendi. Então, é uma solução bem interessante. Muito bom mesmo. E quais inovações tecnológicas você tem visto no mercado de cravação? O que você tem visto de inovação? Porque visto tanto internamente como lá fora, porque eu sei que você é um cara que está sempre com o olho lá fora, e é exatamente isso que faz com que a VPA seja inovadora, né? É exatamente esses seus pulos lá fora que traz a solução para cá. O que você tem visto no mercado de cravação? Há algo novo do que você está me mostrando aqui? Tem coisa diferente por aí, vindo por aí? Certo. A gente tem essa tecnologia de cravação, ela vem evoluindo muito, né? Com o advento aí da internet, que a gente consegue ter essa comunicação mais fácil, eu acho que a gente consegue até compartilhar informações para desenvolver soluções novas, né? Então, efetivamente, em relação à cravação, vem melhorando os equipamentos vibratórios, vem melhorando, evoluindo, a gente consegue fazer uns equipamentos com uma vibração menor, com ruídos menores, próprio aí no mercado de martelo de golpe também vem evoluindo. Então, eu acho que atualmente a tendência é ter mais tecnologia nesses equipamentos. O que a gente vê é isso, mais informação, mais dados nos equipamentos, os equipamentos conseguirem fornecer para a gente mais informação, que a gente consegue trabalhar mais nos dados ali. E a procedência desses equipamentos? Vem da China, vem dos Estados Unidos, da Europa? Onde estão esses equipamentos assim mais desenvolvidos? Hoje a gente tem, até a nossa visão, nós fazemos aí várias viagens ao exterior, né? Você comentou aí sobre a inovação, a gente fica sempre olhando lá para fora, né? Que o Brasil ainda tem uma engenharia a desenvolver muito grande, né? Nós temos
muita gente inteligente aqui dentro, mas nós ainda temos uma barreira fechada cultural, né? Cultural também, né? De trazer evolução. Então, a gente ainda tem uma engenharia muito a desenvolver. E a gente fica justamente, a gente faz várias viagens de pesquisa e desenvolvimento para fora do Brasil, olhando o mercado mais desenvolvido. E aí a gente não pode fugir hoje de olhar para Estados Unidos, Europa, Ásia. E o que a gente enxerga, nos Estados Unidos, a gente tem muito equipamento de maior porte, né? Pelos próprios equipamentos lá, da cultura deles. Eles trabalham com equipamento de muito grande, de muito porte muito maior, né? Mas tem uma tecnologia também muito boa. Mas é um equipamento que, às vezes, para o Brasil, a gente tem uma certa limitação. Mas os Estados Unidos têm essa tecnologia muito desenvolvida. A Europa, até pelos próprios espaços confinados, pelas diversidades aí do velho continente, das proteção das estruturas antigas, né, na escavação, não ter problema, né? Essas dificuldades, a tendência, eles fazem também, estão desenvolvendo equipamentos com mais tecnologia e portes menores, mas também tão eficientes quanto equipamentos de grande porte, que é o cultural do americano, né? E a Ásia também tem desenvolvido uma tecnologia também muito interessante, né? Então, a gente pega os países mais desenvolvidos da Ásia também, tem China, Japão nem se fala, né? Tem desenvolvido muita tecnologia. Então, hoje é uma miscelânea de informações, mas vem basicamente disso. Muito bom, muito bom. Agora, conta pra gente aí um caso marcante, né, de obra que as estacas pranchas foram fundamentais. Um ou mais, né, que você lembre aí, que a estaca prancha chegou para resolver. É até difícil, né, porque hoje é muita obra, muita solução, mas, assim, acho que umas soluções de subsolo, né, quando você... Hoje a gente sabe o custo do metro quadrado de terreno, né? Então, as incorporadoras, cada metro quadrado ali vale ouro, né? Então, os subsolos de edifícios, a contenção feita com estaca prancha tem economizado vários metros quadrados, porque a gente consegue fazer a contenção na parede, na divisa. Viabiliza. Às vezes viabiliza um empreendimento que não seria viável economicamente, porque você está ganhando aquele espaço. Exatamente. Então, vaga de garagem. Tem tudo, né? Aproveitamento melhor do terreno. Então, além disso, tem várias outras soluções na área de saneamento. A gente já executou algumas obras com estaca prancha que, dentro de uma rua confinada, com edificações dos dois lados, um espaço confinado, que a gente precisava ter, com um esforço grande, que a gente precisava dar a solução de estaca prancha, senão era inviável fazer escavação ali. Então, assim, tem uma área grande tem vários tipos de obras que foram decisivas às soluções de estaca prancha. Contenção litorânea, a gente tem feito muita contenção litorânea com estaca prancha de PVC. Então, hoje a gente tem aí o avanço do mar, né, o nível do mar, as marés, que está muito nos congressos, seminários, tem sido muito discutido, né, por causa das edificações antigas. Né, a maré vem aproximando e a gente sabe, a força da natureza vem comendo tudo e não respeita nada. Interessante, né? Bruno. E as contenções litorâneas com a estaca prancha de PVC tem sido uma solução econômica, economicamente mais viável, tem uma vida útil muito grande, né, porque o PVC não sofre corrosão, nem da própria água salgada ali, do mar, do oceano, nem do próprio tempo, né, das intempéries. Então, tem sido uma solução bem econômica que a gente tem feito também, que tem viabilizado algumas aproveitamentos de edificações existentes.
Então, também... Esse é um estudo interessante até para vocês publicarem, né, alguns cases aí de casos mostrando toda essa trajetória que você falou. Isso aí é um artigo técnico. Você falou em uma frase, um parágrafo aí, um artigo técnico. O problema, a solução, compara com o que tinha e está custando menos e o quanto que o cara ganha e põe preço nessa história. Isso realmente é um negócio interessante de vocês pensarem tanto de marketing, mas também de contribuição técnica para o mercado técnico. É até uma dívida nossa aí com o mercado da engenharia, mas na correria. Mas é uma coisa que já está lá no nosso radar. Tá uma daquelas metas. Lá nas metas para a gente poder fazer, mas é justamente isso. Seria interessante. Pelo menos, eu gostaria muito de ler um artigo desse, porque você põe números, né? Você coloca números no que você está falando aí, que com certeza é uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Isso, e a cultura nossa é essa mesmo, né? Você romper, né, com o diferente, né? A metálica está ali, aí de repente você traz um material diferente, que é o PVC. E você, na verdade, você está trazendo uma coisa que você já sabe que funciona, porque você tem um olhar lá de fora que funciona, mas muitas vezes, provavelmente, você está sendo muito questionado, né, sobre a eficiência, não acredito nisso, mas não acredita por quê? Né? Por quê? Não, porque eu não acredito. Né? É mais ou menos assim. Eu não quero ser o primeiro a fazer, eu não quero ser o cara que vai puxar a fila, né? É muito interessante isso. No Brasil é muito interessante. E pior que eu acho, eu vou falar sozinho, você não precisa nem mexer com a cabeça. O pior que eu acho nessa história toda é que quem vai contra não justifica tecnicamente o porquê que é contra. E muitas vezes esse cara tem muito culhão. Aí o nome dele realça, mas a justificativa não tem nexo técnico. Sim. E isso é um prejuízo para a engenharia do país. Sim. Por quê? Porque ele quer ficar na zona de conforto, porque já está num determinado patamar, que para que vai aprender a destacar prancha de PVC? Como calcula, como é que é o material? Sim. Alguns, claro, que querem continuar se desenvolvendo. Mas outros falam assim, para que eu vou arrumar encrenca? Vamos continuar com esse mesmo caminho aqui. Minhas planilhinhas já estão prontas, meus negocinhos já estão prontos, meu ganha-pão meus detalhes típicos já estão prontos e tudo, e não quer arrumar confusão. E, ao meu ver, eu falo isso muito com a turma aqui, engenharia Ctrl-C, Ctrl-V, beleza, gera faturamento, você vender suas estacas que você já tem lá no estoque desde 90 e tantos, quando você descobriu lá que tinha. Beleza, joia, vai continuar. Mas é fundamental o paralelo, igual você está falando, correr atrás de inovação, mudar. Vai chegar uma hora que você vai olhar para suas estacas metálicas, se bobear, você vai olhar para ela e cara, já era. Vamos fazer outra coisa com esse material aí. Vai chegar essa época. Não, e era para já ter, porque quando você vê uma solução diferente desse jeito, já era para estar usando. Né? E aí você vê que você está lutando, dando murro em ponta de faca com uma solução que realmente é boa. E aqui no Brasil nós temos esse problema também, porque técnicos estão envolvidos. O Bruno é engenheiro, o Bruno tem uma equipe toda de engenheiros lá, engenheiras, tudo lá envolvido, consultores, etc. Tem tudo lá envolvido. Não é o Bruno empresário querendo vender estaca-prancha, é o Bruno empresário de engenharia, né, que sabe da importância de todos os passos e que não vai assumir uma coisa maluca de se complicar. Né? E é engraçado você comentando isso, porque eu estou no mercado das estacas prancha, então, efetivamente, desde 99. São 26 anos trabalhando. E quando eu comecei, eu via a solução, né? Meu pai já tinha trabalhado, já tinha executado, já tinha sucesso. Mas o trabalho, o inicial, foi justamente isso, assim, é convencer o mercado de que a solução existe, que ela funciona e é válida, né? Então, nesses 26 anos, hoje a gente pode olhar para trás e falar assim, realmente há 26 anos foi uma luta hercúlea, mas valeu a pena. Hoje o mercado já conhece da solução de estaca-prancha, já está mais do que validado, mas foi um trabalho muito longo que a gente fez para poder divulgar as estacas prancha. E aí entra justamente nisso, com tecnologias novas, né? Eu falo, até com a minha turma lá, que assim,
a engenharia, igual você comentou, a engenharia tem o beabá lá, tem o arroz com feijão que todo mundo sabe, né? Mas se a gente quer fazer algo diferente, quer sair da caixa, quer dizer, quer sair da caixa, se a gente quer sair da caixa, quer destacar, quer fazer algo diferente, a gente tem que procurar tecnologia nova, a gente tem que estudar, materiais novos, tem que correr atrás. E com a estaca prancha de PVC, hoje já temos alguns cases, então já é mais fácil da gente difundir, além de outras soluções nossas, mas esse trabalho também não foi fácil. Né? Mostrar para o mercado, para os projetistas, para os donos de obra, para os órgãos públicos, que existe também uma solução em PVC, que em algumas soluções melhor do que a metálica. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer e precisa envolver toda a engenharia, toda a cadeia, desde a escola até a indústria, com certeza, para poder difundir essas tecnologias, né? Porque senão quem ganha é a engenharia, é o país, né? Porque senão a gente fica atrasado lá nas soluções, mas não é fácil. Mas não é fácil. A gente vai seguindo. É uma luta realmente de tamanho desproporcional, vamos falar assim, né? E como é que a empresa VPA auxilia o cliente na escolha da solução? Como é que é isso? Porque provavelmente, você vai me falar aí, provavelmente, às vezes vem projeto pronto, Sim. que o cara vira e fala que é só você, não, beleza, tá aqui, valor tanto, por tanto tempo, tá alugado e tal. Mas também deve ter também o cliente que vem, preciso resolver esse problema. Sim. E também deve ter também aqueles clientes que viram e que vocês vão atrás deles e falam, seu problema é melhor resolvido por mim, né? Deve ter as três linhas, né? Com certeza. A gente tem todas essas linhas. Então, nós trabalhamos aí, como eu disse, desde a fabricação das estacas prancha, passando pela locação, pela venda e pela execução. E aí, nessas linhas, a gente, recebendo o projeto pronto, a gente desenvolve junto com o projetista também o melhor dimensionamento das estacas prancha, né? Como eu disse, para ter uma solução economicamente mais eficiente. Ou a gente desenvolve também o projeto junto com parceiros, né? A gente, dentro da VPA, nós não fazemos projeto, mas nós temos aí nossa turma, que você é um grande parceiro nosso no desenvolvimento desses projetos já há alguns bons anos, né? Com certeza. Nós temos essa parceria aí para desenvolver o projeto para o cliente, seja ele já com um projeto pronto querendo mudar a solução para a estaca prancha, seja ele com o projeto do zero, preciso executar qual que é a solução. Né? Então, a gente trabalha desde apoiando lá atrás o projeto até na ponta final lá de determinar para ele qual o melhor equipamento, mais eficiente, equipamento de cravação. Né? Até essa parte também vocês estudam. Isso, exatamente. Até no equipamento de cravação e até na execução, se for do escopo. Né? Se for do escopo da contratação. Isso. Interessante. E quais são assim, os principais benefícios de você locar em vez de comprar a estaca prancha? Se é que existe. Não, com certeza existe, né? A gente tem aí alguns... eu falo que lá atrás, eu olhando para quando eu comecei lá, né? Era um trabalho difícil a gente fazer a locação, porque eu precisava chegar na ponta final lá, né? Na construtora, no órgão público. E a comunicação era muito mais difícil, porque ou você batia na porta lá, ou você fazia um telefonema que nem sempre você conseguia ligar, ou então você mandava um panfleto, correio, impressão, etiqueta, né? Só que hoje, com a tecnologia, com a comunicação, eu acho que facilitou demais. Então, com a internet, a gente consegue atingir o Brasil todo, a América Latina, o mundo, com a solução. Então, meu pai bem dizia que na construtora dele,
para executar as obras era uma dificuldade, porque ele comprava, foi o caso das estacas prancha. Ele teve que comprar as estacas prancha porque não tinha a possibilidade de alugar os equipamentos. Né? E tanto é que ele comprou na década de 70 e aquilo ficou imobilizado até 99, quando a gente resolveu dar uma outra solução para aquilo. Quase 30 anos parado. Óbvio, no meio do caminho tiveram outras obras. E hoje a gente tem essa vantagem, né? Com a internet, com a comunicação, o compartilhamento abre fronteiras inimagináveis para a gente. Então, a alocação para a construtora lá, está precisando executar alguma coisa rápida e fácil, ela vai lá, aloca, executa sua obra, devolve. Do contrário, ela teria que mobilizar um equipamento, comprar um equipamento, depois vender, ou não conseguiria vender, ou vira ferro velho. Então, a alocação, acho que tem essa grande vantagem hoje em dia. E é o que a gente vê aí, né, com Airbnb, né, que com certeza. Antes você tinha casa de praia, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Me desculpe os que têm. Mas você tinha que manter aquilo, para nós que estamos longe da praia, né, a gente mantinha durante 12 meses para usar durante 15 dias. Né? Isso aí. Então, mas era o que a gente tinha. Era o modelo. Era o modelo. E hoje o Airbnb é isso, nada mais do que o compartilhamento, a locação. Né? Você coloca lá sua solução e você consegue alugar para o mundo inteiro. Então, eu digo que a locação conseguiu abrir fronteiras até para o desenvolvimento da engenharia. Né? Então, hoje a gente tem os equipamentos de locação, falando sobre as estacas prancha, né? A gente tem um mix de produto grande, mas sobre as estacas prancha, a gente tem estaca prancha desde 3 metros de comprimento, estaca até 20 metros de comprimento. De perfis de 30 centímetros de largura até 1,20 m de largura útil. Então, a gente tem um range muito grande. Então, para atender os nossos clientes, às vezes o cara hoje vai precisar de uma estaca pequena, amanhã ele já muda devolve a pequena e muda para uma média, depois passa para uma grande. Então, a gente tem essa vantagem de ter um estoque grande com tamanhos variados de equipamentos. E esse estoque fica em Minas, fica aqui? Não, na verdade, a gente tem 7 ou 8 distribuições do Brasil afora. Okay. A gente localizou estrategicamente, de forma que de cada distribuição a gente consegue atender alguns estados do Brasil. Então, a gente está desde o norte até sul com estoques distribuídos. Entendi. E conta para mim, Bruno, como é que funciona essa logística de mobilização e desmobilização quando você pega o pacote inteiro, né? De projeto, fornecimento, aluguel, execução, né? Como é que funciona isso na VPA? Hoje a gente enxerga que uma dor, né? Falando sobre a locação, mas também sobre a venda, uma dor do cliente é igual a gente, né? Entra lá numa plataforma de e-commerce, a gente quer entrar lá, escolher o produto que a gente quer e que chegue da nossa casa, né? Para usar. Para usar. E pronto, não quer ter dor de cabeça de comprar e depois ter que ir fazendo a sequência com outras pessoas. Logística, acompanhar, né? Então, nós fomos desenvolvendo o nosso modelo de negócio, evoluindo ele justamente para que a gente consiga atender a dor do nosso cliente o mais rápido possível. Tá. E a gente sentia que era justamente isso. Se o cliente tivesse que entender a solução, contratar um projetista dele, fazer o transporte do equipamento, tratar tudo, carga, descarga, mobilização, desmobilização. E aí a gente conseguiu fazer um modelo de negócio que a gente consegue atender o cliente o mais rápido possível, de acordo com a necessidade dele, já indicar o projeto, já fazer a mobilização, a gente faz a logística atendendo de acordo com os nossos pátios de distribuição e a região que a obra dele está, para atender no prazo mais rápido possível. E a gente entregando na obra dele já com a nossa solução de logística interna. Muito bom. E tem sido sucesso. A turma tem elogiado o modelo. Para nós é bom que vai ser mais rápido, mais eficiente, e para o cliente também que recebe mais rápido na obra dele sem dor de cabeça. Né? Já falou um pouquinho disso, mas assim, como é que tem sido assim, a aceitação do brasileiro para a solução? Ou você ainda tem alguma resistência? Ou já está bem tranquilo o mercado? Já evoluiu muito. Desde lá de trás. Você já sofreu para trás, agora. Já sofreu lá para trás até hoje já evoluiu bastante.
Mas eu posso dizer que hoje já está muito mais difundido a solução. Então, é o que você disse lá atrás, né? Antes ninguém queria abrir a fila, né? Ninguém queria ser o primeiro. Hoje a turma já chega, já viu, já sabe quem fez, já troca ideia, já vê que foi um sucesso, que funcionou, assim assado, quais são as dores, quais são as soluções. Então, hoje o brasileiro no Brasil, o mercado já aceita a solução de estaca-prancha. Lá fora a gente nem se fala nos países mais desenvolvidos, né? Eu brinco que nós estamos 20 anos atrás da engenharia mais desenvolvida. Sem dúvida. E lá fora a gente até fala que estaca-prancha de PVC, brincando outro dia com umas pessoas, nos Estados Unidos a estaca-prancha de PVC, enquanto aqui o povo quer saber como funciona, o que é. Nos Estados Unidos, hoje, parece que a pessoa liga para um depósito de material de construção e manda 20 estaca-prancha de PVC. Já é muito mais conhecido aí a solução. Dúvida. Então, já evoluiu bastante. Mas, obviamente, a gente ainda tem que ensinar ao mercado que existe essa solução, né? Igual você comentou, tem gente que trabalha com a solução, com outros tipos de solução de contenção e sequer enxerga ou quer enxergar uma novidade, uma inovação, né? Então, esse é o nosso trabalho, de mostrar, faz parte ensinar. Do business seu, né? Tem que correr. Eu fico pensando aí, Bruno, eu pensei tanta coisa você falando aí, lembrando daquela história que eu te provoquei para fazer artigo e mostrar para o mercado isso como até... É uma forma de influenciar o meio técnico, mostrando resultados, né? É uma forma de você vender seu negócio, uma forma de estudo. Mas eu fiquei pensando aqui também, que é uma outra pergunta que eu vou te fazer, que eu acho que é importante, eu acho que é importante você, para te falar a verdade, não sei se já tem, mas você ter isso até lá no seu site, nos seus catálogos, né? É a relação custo-benefício comparada com outras contenções. Se você tem algo a falar disso aqui agora para a gente, eu acho que também isso aí teria que ser publicado, porque uma coisa dessa é muito importante para o cara que está pegando ver cases reais mostrando essa diferença. Né? Se eu fosse aplicar aqui, eu teria isso, se eu apliquei isso. A solução foi boa por causa disso e disso e disso. Né? Nós temos esses cálculos, esses comparativos. Eu acho que é muito importante, né? Mas realmente ainda estamos devendo para o mercado da engenharia difundir isso mais material, mais artigo técnico, algumas coisas no nosso site nós temos. Mostramos direto na hora de desenvolver o projeto, ali, de pensar a solução, nós desenvolvemos, mas é muito importante mesmo a gente difundir isso mais a cada dia. E eu fico pensando nisso mesmo, porque vocês são novos, né? Novos, é uma empresa com profissionais de visão, né, mais novo. Eu fico visualizando a VPA também da mesma forma. Vamos seguir um caminho legal de um colega, né? Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da Incotep. A Incotep tem lá o Incoclube, né, onde ela divulga essas coisas lá no site dela lá, né? Ela fez aquele Incoclube. Eu acho que se a VPA fizesse a mesma história ali, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Mas o que é bom é para se copiar. Mas assim, eu acho que seria muito interessante para vocês, porque você ia mostrar ali esses casos, essas histórias, ia chamar a atenção dos novos, daqueles que querem, que legal, cara, né, para fazer trabalho de escola e etc e tal, mas ele ia ser uma coisa assim mais acessível, né? E ia ser muito legal. E eu tenho certeza absoluta que vocês têm trocentos cases lá, assim, que a gente ficaria de boca... os mais velhos ficariam de boca aberta. Imagina a turma mais nova, né? Que não conhece nada. Então, assim, fica só a dica, até ótima mesmo dica. Vocês, eu acho que isso é um ponto que você vai captar os jovens. Você vai captar os jovens e vai ver um curioso mais velho que vai chegar. Não, olha lá para você ver o caso tal. E eu acho que isso é interessante comercialmente, mas eu tô te puxando para o lado comercial, porque eu sou o empresário, mas também tecnicamente para divulgar, eu acho que seria muito interessante, muito legal. Sim, e aproveito até o seu canal aqui, a sua abertura, para nos colocar as ordens, justamente para a gente poder ajudar nessa divulgação, nessa educação, que seja das escolas, que seja dos órgãos públicos, dos sindicatos, né?
de toda a cadeia produtiva, que nós temos sim um programa interno para essa divulgação, obviamente não no ritmo que a gente gostaria, né, por causa da correria do dia a dia, mas ficamos às ordens justamente para a gente poder contribuir com o que a gente tem, com o que a gente aprendeu, o que a gente pode divulgar, sejam em números, sejam em cases, sejam em soluções, né? Muito bom, Bruno. E eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. E a gente vai deixar aqui na descrição do canal, pessoal, o site da VPA, informações da VPA. Você pode deixar pergunta, você sabe disso, você pode deixar pergunta aqui. O Bruno vai estar lá acessando, ele já falou que acompanha o canal, ele mesmo pode responder, a turma dele vai estar atenta também. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer dúvida, pedir algum material, algum catálogo, aí você já vai direto e você tem essas informações. Igual ele falou, algum professor de universidade que queira convidar a VPA para dar uma palestra numa semana de engenharia, alguma coisa, é só igual ele falou, é combinar, não dá para falar que é semana que vem, mas combinando, né, planejando, né, Bruno? Eu acho que será um prazer, sem dúvida, legal, muito bom mesmo. E aqui, só para a gente ter essa pegada de sustentabilidade, às vezes as coisas são muito óbvias para nós, mas a gente precisa divulgar, né, assim, a situação. Assim, como então a reutilização da estaca prancha, ela contribui para a sustentabilidade? Sim. Falando da estaca prancha metálica, da reutilização dela, a gente nem se fala, né? Ao invés da gente colocar no mercado aí aquela quantidade grande de aço e depois reciclar e etc e tal. Na locação, a gente reutiliza ela várias vezes, dá manutenção para poder ter essa utilização e ter essa sustentabilidade. E é uma coisa que a gente sempre pensou, pautou para a gente justamente isso, voltando desde lá de trás, né, quando meu pai comprou as primeiras estacas prancha, aí você tem que manter um estoque, manter numa área, manter a manutenção, né, então acaba que não é muito sustentável. Então tem toda essa cadeia aí que a gente tem que pensar. E a gente enxerga essa parte da sustentabilidade até na própria estaca prancha de PVC, né? É uma solução mais leve, mais econômica, totalmente reutilizável, reciclável. Então, a gente tem toda essa sustentabilidade com a pegada de carbono bem menor, até um prazo de execução muito mais rápido que outras soluções, né? Então, tem toda uma cadeia aí de sustentabilidade que a gente enxerga, agregar valor nisso, que é o que a gente precisa, né? Porque muito bom. A gente tem que pensar lá para frente, né? Com certeza. A gente tem que enxergar o futuro. E pensando lá para frente, o que você visualiza para esse mercado de estaca prancha, mercado de contenção? Esse Bruno que tem a visão realmente de futuro, o que você visualiza nesse mercado? Em relação à estaca prancha, é um mercado que vem desenvolvendo, é um mercado que já está evoluído, vem desenvolvendo no Brasil. E a tendência é que ela evolua mais esse mercado, porque é igual na Europa, que a gente comentou que tem várias estruturas antigas. A gente precisa fazer a contenção para poder executar a obra que a gente tem. No Brasil, às vezes, a gente ainda tem algumas áreas mais despovoadas que a gente consegue fazer uma escavação, taludar, e às vezes a gente não precisa de uma contenção. Mas a tendência que vai tendo aumento da densidade populacional, vai adensando, a gente precisa efetivamente ter essas soluções. Então, é uma tendência, sim, de maior utilização da solução de estaca prancha, bem como as outras soluções que a gente trabalha também, seja blindagem de vala, o slide rail, que é outra solução, o estroncamento modular, que são várias soluções que a gente vem trazendo justamente enxergando o futuro aí da necessidade da engenharia, das soluções engenhosas, né, para a gente executar a obra mais eficiente. Muito bom, muito bom, muito bom. Você falando assim, eu estou lembrando do meu planejamento para abril. Eu estou planejando ir lá naquela Canton Fair, né, da China, né, para realmente ver as coisas e o quão é importante a gente sair do nosso mundinho, né,
e olhar para fora, porque isso abre a cabeça demais, né? Demais. Esse 1 ano e meio que eu passei nos Estados Unidos é o que você falou, aí esse comentário que eu ia fazer. Eu fiquei trabalhando com estaque helicoidal, né? Uhum. E lá, cara, aqui parece que é o bicho de 7 cabeças. A gente está até fazendo um anexo da 6122 agora. Ninguém entende do assunto e etc. Assim, ninguém entende, não. Poucos entendem. E fica aquele negócio. Lá, cara, nos Estados Unidos, é o que você falou. Tem nos depósitos, tem de todos os diâmetros possíveis, de todas as cargas possíveis, de todas as formas possíveis. Né? E o cara... Tem o cara que executa com a caminhonetezinha pequena, que tem lá um torquinho, um rotor, né, pequeno para fazer, e tem também o enorme, né? Então, assim, o mercado ele é diferente exatamente porque ele visualiza essas soluções industrializadas, tempo, entregar, né? Eu brigo muito isso na parte de linha de transmissão. Falo, cara, não tem sentido mais a gente fazer concreto lá no morro, no meio do mundo. Não tem como. Nós temos que fazer tudo metálico para chegar industrializado. Aí o cara já, não, esse corrói, isso não sei o quê. Eu falei, cara, corrói por quê? Né? Eu falo, assim, corrói por quê? O que faz isso corroer? E a corrosão, qual que é o problema? Então, a gente vê essas lutas, né, que a pessoa que quer inovar passa e é muito complicado, né? Ô Bruno, para a gente terminar, infelizmente, a gente chega, a gente podia estar batendo papo aqui à tarde, entrando para a noite, né? Se você pudesse, aí olhando para a câmera sua ali, ó, se você pudesse dar um conselho para esses jovens, né, engenheiros jovens que querem trabalhar com fundação, com contenção, né, com essa área, qual seria seu conselho como engenheiro, empresário, inovador? Qual que seria seu conselho? Joia. Eu digo que ainda é um mercado, esse mercado de fundações e contenções, né, que você tocou especificamente nesse ponto, ainda é um mercado para evoluir muito. Então, e eu enxergo o que me trouxe até aqui, que tem sido a minha receita de sucesso para a minha vida, é justamente isso, é estudar, é procurar soluções novas, é abrir a cabeça para poder as soluções novas entrarem, né? A gente não ficar preso nas soluções que já existem no mercado, porque tudo evolui, não tem dúvida. Então, eu acho que abrir a cabeça, estudar, obviamente, você sabe mais do que eu, hoje com a internet a gente tem todo tipo de professor, né? A gente tem todo tipo de informação. Então, a gente tem que ter uma curadoria aí do que a gente vai estudar, do que a gente vai aprofundar. Mas a gente tem que estar com a cabeça aberta, tem que olhar lá para fora, como você comentou lá da China, tem que olhar para as economias mais desenvolvidas e entender o que está se fazendo, o que está evoluído, o que a gente pode trazer para desenvolver no Brasil. E principalmente a turma mais nova que está entrando, que entra com mais pique, entra até num mercado mais concorrido, eu penso que a receita de sucesso é essa, é enxergar lá na frente ao invés de ficar preso ali no beabá. E, para mim, funcionou muito bem nesse sentido de estudar, de aprimorar, de correr atrás, de sair da minha zona de conforto e enxergar o que realmente é inovação, o que é novidade, o que a gente pode evoluir. Perfeito, Bruno. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito feliz de você ter se disponibilizado seu tempo aí para estar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, Cris. Sucesso demais para a VPA, para você. Para nós. Sua vida pessoal também, a vida profissional de toda a equipe lá, a família também, né? Para nós. Todo mundo lá, tudo de bom. Você merece pra caramba, que você é um cara extremamente simpático, um cara extremamente receptivo. Gente, se vocês forem em qualquer evento que tenha a VPA, o Bruno tá lá no stand, conversa com qualquer um que tiver lá, né? Numa boa, tranquilo. Você nem percebe que ele é o dono da empresa, né? De tanto que ele tá misturado, assim. Então, assim, legal isso, cara. Mantém isso mesmo, essa simpatia, essa abertura, né, pra gente chegar perto, porque isso só vai voar mais do que você já está voando, né? Parabéns. Mas eu agradeço aí os votos, desejo mesmo, e
parabenizo mais uma vez aí. Obrigado, muito obrigado. Não só o trabalho da Donaire esse tempo todo, desenvolvendo a engenharia, mas o seu trabalho aí também como comunicador, como professor, né? Ótimo, é isso aí. que a gente precisa. Obrigado, viu, Bruno? Pessoal, fechamos então mais um episódio do podcast aqui do Christian Porcino. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo, vocês vão ter muitas perguntas a serem feitas. Deixa suas perguntas, suas curiosidades, seus pedidos, as suas dúvidas mesmo, né? Que a gente responde, a gente manda para a VPA responde. Tenho certeza absoluta que você não vai ficar sem resposta. E olha, presta atenção, as inovações existem para a gente usar. Então não caia naquela... A gente precisa ser forte na teoria como engenheiro. A gente precisa. Isso é importantíssimo. Nós precisamos conhecer geotecnia, a gente precisa conhecer solo, conhecer método de ensaio. A gente tem isso aí, não tem escapatória. A IA está vindo para nos ajudar, as coisas de internet vêm para nos ajudar, é isso mesmo, tudo é um contexto, mas a gente tem que estar sempre questionando. Tá bom, sempre foi feito assim, sempre, mas não dá para fazer diferente para melhorar? Esse que é o grande desafio de engenhar, tá, gente? Engenhar não é copiar. Engenhar é fazer isso que eu estou te falando. É questionar, é perguntar como é que isso faz, como é que isso está fazendo, como é que esse cálculo aqui é feito em relação àquilo ali. Porque é igual a gente viu aqui hoje. Gente, presta atenção, para muita gente isso pode parecer um absurdo. Estaca a prancha metálica, sai, entra estaca a prancha de PVC. É isso mesmo que a gente está falando. Só que é sustentável, é estável e é uma solução que tem a sua aplicabilidade. Então, esse é um exemplo. Imagina quantas coisas que a gente vive por aqui, né, nessa vida, que daqui a 10 anos vai estar completamente diferente. Mas por quê? Porque teve pessoas para questionar, teve pessoas para ir correr atrás, e curioso, e perde o sono, e pesquisa, e vai no outro país, e olha, cara, isso aqui, até mesmo assim, solução igual traz aqui, mas tem muitas vezes quando a gente vai para fora, né, Bruno? A gente vê, não, isso aqui, isso é aplicado ali, mas eu posso aplicar aqui a mesma ideia eu posso aplicar aqui num determinado assunto, né? Então é isso. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para vocês.